O vídeo de hoje é um dos mais solicitados aqui no canal Coach Militar. Como funciona o porte de armas para militares do Exército, mais especificamente militares de carreira. Será que se você for um sargento de carreira, você pode ter o porte de armas? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Coach Militar. Eu sou Maltama, o seu coach, para te ajudar a passar no concurso dos seus sonhos. Hoje nós vamos ver quais são as legislações que regem o porte de armas para militares do Exército Brasileiro. Antes de falar sobre as legislações, eu quero dizer uma coisa que é pessoal, uma postura minha aqui do Coach Militar. Apesar de eu ser coach militar e estar ajudando você a passar no concurso militar, eu sou um pacifista, eu não uso armas, eu não tenho interesse nenhum no porte de armas. E durante a minha carreira militar, quando eu era sargento do Exército, eu nunca tive interesse, nunca corri atrás dessa informação. Portanto, tudo que eu estou falando para vocês nesse vídeo é baseado na pesquisa que eu fiz com relação às legislações que regem a questão do porte de armas, tá certo? Eu já tirei de fuzil, de pistola, de metralhadora Mag, bereta, ponto .50, morteiro, canhão 106, canhão Carl Gustave, todas as armas que você puder imaginar eu já tirei. Entretanto, eu escolhi o caminho da paz e eu sinceramente desejo dentro aqui do meu coração que eu consiga inspirar você também a escolher o caminho da paz, mesmo sendo um militar. Utilizar armas no exército, no serviço, faz parte da missão. Utilizar armas fora do serviço é opcional. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a legislação do porte de armas para brasileiros está na Lei 10.826 do dia 22 de dezembro de 2003. Eu vou deixar o link aí na descrição para você poder ter acesso a essa lei e ler a lei inteira. O porte de armas para civis é concedido pela Polícia Federal. Então nessa lei está descrito tudo que um civil precisa para comprovar a necessidade de porte, os testes psicológicos que precisam ser feitos, os testes de aptidão de tiro para aquela arma, para aquele calibre, etc. Tudo isso para civis é regido pela Polícia Federal, então tem que acompanhar as diretrizes da Polícia Federal. Já no primeiro artigo dessa lei está dizendo que para militares as regras são diferentes e elas são regidas pelo Departamento de Logística do Exército, mais especificamente pelo Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, que inclui as armas, as munições, explosivos, etc. Então esse departamento é o que vai emitir a sua guia de uso da arma, o seu porte, o PAF, que é o porte de arma de fogo, o seu CRAF, que é o certidão e registro da arma de fogo, né, nesse órgão, que vai fiscalizar tudo isso aí. Então essa portaria é a portaria número 1 do Departamento de Logística do dia 17 de janeiro de 2006. Também vai estar o link na descrição. Essa portaria que é a específica sobre os militares. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o porte de armas para militares, dá uma olhada nessa portaria que tem todos os detalhes daquilo que eu estou falando aqui. São 18 páginas de portaria onde descreve tudo, desde o que é a definição de armamento, os tipos de armamento, os tipos de munição, se o armamento é portátil, se ele é de porte, se ele, enfim, tem todas as características das armas e de quem tem o direito de ter o porte de arma. Chegamos ao ponto de interesse da maior parte de vocês. Será que o militar de carreira tem direito ao porte de arma? Sim, mas depende do seu posto ou graduação. Lá nessa portaria do Departamento de Logística, no artigo 22, está tratando do porte de arma para oficiais do Exército. Os oficiais de carreira têm direito ao porte de arma por tempo indeterminado. Então, o que ele vai fazer se ele quer o porte de arma? Simplesmente ele manda um requerimento para o seu comandante e praticamente automaticamente ele vai receber
o seu porte de armas. O porte de armas é regulamentado por essa portaria e ele é expedido através da cadeia de comando. Então o oficial vai mandar o requerimento para o seu comandante e esse comandante vai mandar para o comandante da região militar. E aí o comandante da região militar que vai aprovar esse porte de armas. Quando é oficial temporário, o oficial temporário também tem direito ao porte de armas, porém a validade para o porte de armas do oficial temporário é somente enquanto ele estiver no serviço ativo. O artigo 23 fala sobre o porte de armas para subtenentes e sargentos estabilizados. Presta atenção nisso. Esse porte de armas é para subtenentes e sargentos estabilizados, quer dizer que o sargento tem que ter no mínimo 10 anos de serviço e ter adquirido a estabilidade. A regra para sargentos não estabilizados é outra e é o próximo artigo. Para o subtenente e sargento de carreira estabilizado requerer o seu porte de armas, é o mesmo procedimento. Ele vai enviar um requerimento para o comandante militar da sua unidade e esse requerimento vai ser mandado para a região militar. Porém, ele tem que cumprir 3 incisos que estão aí nesse artigo. O primeiro deles é ter um bom comportamento, ou seja, o comportamento militar deve estar no mínimo no nível bom. O segundo é que ele deve comprovar que a sua vida civil, vida particular e a vida pública são de condutas ilibadas, que ele é uma pessoa do bem. E o terceiro aspecto é que ele tem que passar nos testes psicológicos e testes de tiro para o calibre daquela arma que ele está escolhendo. Então é um teste bem específico. Nessa portaria, lá no fim da portaria, tem a regra exata de como funciona o teste de tiro, o teste psicológico, está tudo descrito, dá uma olhada na descrição, tá certo? Isso é para subtenentes e sargentos de carreira, soldados, cabos, sargentos temporários e sargentos de carreira não estabilizados. Esses militares, para terem direito ao porte de arma, eles têm que comprovar a necessidade do porte de armas. Isso aí já é um processo muito parecido com o civil. Quando o civil vai requerer um porte de armas, ele tem que comprovar que é necessário ter um porte de armas. E aí que a coisa fica muito subjetiva e que a grande maioria dos militares que estão nessas graduações não tem o porte de armas, justamente porque é difícil comprovar a necessidade do porte de armas. É possível, mas você tem que comprovar. E além de comprovar a necessidade do porte de armas, tem que ter os outros 3 requisitos anteriores. Estar no comportamento bom, ter uma conduta ilibada na vida pública e particular e passar nos testes psicológicos e testes de aptidão de tiro para aquela arma do calibre que você está requerendo. E já os militares de primeiro ano, os recrutas, não têm direito ao porte de armas de maneira alguma. Como ele é militar, ele vai ter que recorrer pela via militar e o regulamento militar não prevê o porte de armas para recrutas. Importante falar sobre o porte de armas também é que o porte de armas ele varia de acordo com o tipo de armamento. Então o armamento de porte, que é o armamento que fica no coldre, ele tem que estar sendo utilizado junto ao corpo de uma maneira disfarçada, ele não pode estar aparente. Então ele não pode aparecer, o camarada não pode ter o porte de armas e sair por aí ostentando o seu armamento. Ele tem que utilizar de uma maneira disfarçada. Então embaixo de uma roupa, um coldre, de alguma forma que não apareça. E os armamentos portáteis, que são armamentos maiores, eles têm que andar desmuniciados, sem a munição e em alguma mala ou algum recipiente que seja adequado para o transporte. Não pode sair ostentando um fuzil, um armamento de uso privativo das Forças Armadas. Existem mais detalhes sobre o armamento, sobre a conduta do porte de armas, que tudo isso está descrito nessa portaria. Também é importante lembrar que existe uma taxa para registrar o seu armamento. Lá na lei federal diz que essa taxa é de R$1.000 e a taxa para militares é diferente, porque os 2 primeiros armamentos que o militar registra não precisa pagar a taxa.
E a expedição do porte para civis custa R$1.000. Então é mais ou menos isso aí que rege a legislação de porte de armas para militares de carreira. Oficiais têm direito por tempo indeterminado, sargentos e subtenentes de carreira têm direito, se seguirem aquelas 3 regras, por tempo indeterminado, e o restante dos militares tem que solicitar, comprovar a necessidade de uso. Outros detalhes importantes: quando o militar passa para a reserva não remunerada, ele perde automaticamente o direito que ele tinha de porte de armas. E ele pode solicitar novamente, mas aí ele vai ter que comprovar a necessidade e o porte vai durar por 3 anos. Nesses casos que eu falei, de soldado, cabo, sargento temporário e sargento de carreira não estabilizado, o porte dura 3 anos e tem que ser renovado a cada 3 anos. Então a cada 3 anos tem que comprovar a necessidade de uso, tem que mandar todos esses requerimentos, fazer os testes, etc. Já o subtenente sargento de carreira, quando ele passar para a reserva, se ele já tiver o porte quando ele era da ativa, o porte continua valendo para a reserva e o mesmo vale para os oficiais. Isso no caso da reserva remunerada. O oficial temporário, caso ele passe para a reserva, ele vai passar para a reserva não remunerada e ele vai ter que requerer o seu porte, comprovar a necessidade de uso da mesma forma que os praças, tá certo? Então é isso aí, é dessa forma que funciona o regulamento para porte de armas militares. As leis estão aí na descrição, a lei do armamento e essa portaria do Departamento de Logística que vai reger o porte de armas para militares. Se você ainda tem alguma dúvida ou pergunta sobre o porte de armas para militares, deixe aí nos comentários. Me conta aí a sua opinião, o que você acha dessa legislação, se você acha que os militares têm direito a ter porte ou não. Por quê? Por que você acha importante essa questão do porte de armas? Mais uma missão cumprida, mais um vídeo gravado para você. Espero estar ajudando no seu processo rumo ao concurso dos seus sonhos, a carreira que você escolheu. Um grande abraço do Coach Militar, até breve.